Olá, boa tarde a todos. Me chamo Ícaro Amoras, sou bacharel em artes visuais pela Universidade Federal do Pará e atualmente mestrando em artes pelo programa de pós-graduação em artes da UFPA também. Já começo lamentando muito de não poder estar aí em Fortaleza para curtir o evento presencialmente com vocês. Infelizmente, por questões financeiras, eu acabei preso nesse calorão que está fazendo aqui desde semana passada. Espero que o clima esteja um pouco mais ameno aí e que o evento esteja sendo ótimo para todos. Bem, vamos começar. Meu trabalho chama Tsukurunote, um shitae para xilogravura. Tsukurunote é um shitae, mas o que é um shitae a gente vai chegar lá. É, Esse trabalho ele começou, o ponto de partida desse trabalho foi a partir de uma disciplina ministrada no mestrado pela professora Juliana Maués sobre arte japonesa. Eu acho que já deu para perceber aí pela carona do trabalho que tem a ver com arte japonesa e eu acredito que vocês tenham até ficado um pouco confusos vendo o nome do meu trabalho aí, com aqueles vários pontinhos de interrogação, né? Porque o nome do trabalho é em japonês, é em kana, aí na hora de submeter o arquivo lá para a plataforma deu uma bagunçada, mas é isso aí mesmo. Esse trabalho ele partiu de um comando que depois ficou mais livre, mas em primeiro momento o comando da atividade era para nós, os discentes, pegarmos algum objeto nosso de origem japonesa e escrever, falar um pouco da nossa interação, da nossa ligação com a cultura japonesa. Para mim foi bem complicado. É, bem complicado porque a cultura japonesa está na minha vida desde que eu me lembro. Eu consumo mangá, são as histórias em quadrinhos japonesas desde que eu tinha 6 anos. E eu tenho família japonesa. Eu tenho duas primas Issei, nascidas e criadas no Japão. Uma delas, na verdade, elas vieram para o Brasil quando eu tinha 10 anos, uma tinha 8 e a outra tinha 10 meses. E aí a gente foi criado juntos, então lá a casa da minha família foi sempre cheia de brinquedos japoneses, de música, de culinária japonesa e posteriormente elas encheram algumas prateleiras de troféus de concurso de oratória em língua japonesa. Então a cultura japonesa sempre esteve presente no meu meio familiar, muito fortemente. Então escolher um objeto para eu falar de toda essa interação que eu tenho com a coisa foi difícil. Mas trazendo um pouco mais assim para o campo da arte, eu pensei nas goivas de estilogravura e no tubo de tinta, ambos da marca Sakura, que eu usei na época da graduação para poder fazer estilogravura, né? E quando eu peguei eles, me veio uma vontade de fazer gravura, de fazer estilogravura, porque foi uma coisa que eu não consegui realizar com o tanto quanto eu queria na época da graduação. Mas quando eu peguei eles, eu já fui me frustrando porque o fio das goivas estão todos detonados, enferrujados, sem fio, desamolados, enfim. Então eu acabei indo atrás de um outro kit de goiva japonês também para poder manter a coerência aí do processo, né? E de um bloco de madeira adequado para gravação e de um papel arroz, que não vai ser utilizado só para gravação final, né, da gravura, como também para transferência do shitae ao bloco de madeira. E é agora que a gente fala do que é o shitae. Eu tirei esse termo da dissertação de mestrado do Fernando Saik. Trabalho maravilhoso, belíssimo. Ele trata de arte japonesa, assim, propriamente dita, né? E ele usa esse termo, né, que a gente pode traduzir como pintura de baixo, pro desenho feito no papel de arroz ali, né? Porque o papel de arroz ele tem uma fibra diferente que vai facilitar na hora de passar a goiva. É o desenho que vai ser transferido para o bloco de madeira para a realização da matriz xilográfica, né? Então, esse trabalho que eu trago aqui para vocês, que eu submeti para o evento em forma de artigo, é o relato de concepção de um shitae. E aí, ok. Quando eu cheguei agora para pensar o que eu vou fazer, no que eu vou fazer, o que eu quero representar nessa minha gravura, eu me lembrei das gravuras ukiyo-e,
pelas quais eu sou apaixonadíssimo desde a adolescência. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu passava madrugadas a fio, abrindo várias abas da Wikipédia no meu computador, lendo sobre os mestres, sobre os estilos, sobre o Kyoe como um todo. É uma coisa que sempre me fascinou, e que eu nunca cansei de estudar. E o que mais me chamava a atenção, não só na gravura ukiyo-e, porque eu trago aqui para vocês uma pintura ali do estilo Yamato-e, uma gravura aqui embaixo e aqui do lado uma coisa um pouco mais moderna ali do Fujita, né? O que mais me chamava a atenção são as mãos, como eles representam as mãos, assim, com toda essa gestualidade, com essa plasticidade, com essas mãos nodosas, cheias de gestualidade. E eu pensei que eu queria fazer uma gravura de mãos. Uma gravura de mãos. Mas que mãos que eu quero gravar? E aí, quando olho para o kit de Goivas de novo, eu me lembrei de um episódio que aconteceu na graduação, enquanto estávamos lá, eu e mais 2 colegas no ateliê, quando de repente a gente pega um susto com um grito abafado e a gente olha para o lado e está lá um nosso colega com uma poça de sangue na frente dele. Uma das goivas atravessou o dedo dele de um lado ao outro, e o sangue derramado ali me fez pensar nas mãos, nas nossas mãos de artista, né? Nas mãos que criam, nas mãos que fazem, nessas mãos, nesse corpo que se doa para poder criar outro, especialmente no ato de xilogravar, né? Que é um ato de paciência e de doação corporal, né? Muito intenso e constante por parte da gente que está gravando ali. Então, eu pensei, eu quero fazer mãos que criam, mãos que fazem. E indo por esse caminho, né, eu peguei esse estudo de mãos do próprio Fernando Saik, que eu retirei da dissertação dele, que ele fez a partir de gravuras do Tsukiyoka Yoshitoshi, e eu pensei que daria para fazer umas permutações interessantes com essas mãos a partir de colagem digital, para o resultado que eu queria chegar. E aí, eu deixei essas citações aí na tela para falar um pouco desse corpo que eu acabei criando, que é um corpo inconcluso, que é um corpo que foi pensado para o ato de gravar, porque eu queria pensar e fazer exatamente essa questão do processo da gravação xilográfica. E aí eu utilizei de um suporte autorretratal e fotográfico para poder criar essa figura, e aqui ao lado estão ali as permutações que eu fiz em colagem digital com as mãos do estudo do Saik. Eu cheguei nesse resultado. Posteriormente eu tracei cada uma dessas mãos para conseguir ter um resultado que seria melhor ali para minha gravação, né, no final das contas, e ficou assim. Eu pensei em outras hipóteses do que seria a figura final, né? Eu pensei em utilizar um tom de cinza ali para as mãos, aí iria me demandar fazer uma outra matriz para isso, porque esse processo de fazer o shitae, ele não pode ser, né, assim, imediato. A gente tem que estudar, porque na hora de gravar não vai ter jeito, né? Para fazer uma mudança vai ser difícil. Então eu pensei bastante, né, em qual seria o resultado final, e eu cheguei nesse resultado final aqui. Eu decidi na prevalência da linha como a cara do Tsukuru no Te. Tsukuru é um verbo que significa tocar, mas não qualquer tocar, porque eu poderia ter usado sawaru, poderia ter usado fureru. Eu escolhi tsukuru porque tsukuru vem de fazer, vem do ato de criar, de condicionar. Tsukuru no te é a mão que faz, é a mão que cria, é a mão que transmuta um corpo em linha, em desenho. E linha é o puro gestual.
é escrita, é linguagem, é um corpo vindo a ser por essas mãos que estão o condicionando, fazendo. Tsukurunote é essa gravura que eu trago para vocês. Esse foi o processo de criação da gravura que eu tentei condensar aqui nesses 10 minutos. Mas é isso. Isso é Tsukurunote. E essas foram as referências que eu utilizei para criar esse shitae, que virá a ser uma estilogravura. E eu agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.